Oi, gente. Hoje a prática vai ser sobre o esfregaço sanguíneo e a coloração que nós vamos fazer específica para a observação das células do sistema imune, ok? Então, primeiro sobre o esfregaço, né? Vocês já aprenderam a fazer na bioquímica, alguns de vocês já chegaram a tentar fazer, né? Então, o procedimento é bem parecido, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho da teoria e depois a gente vai mostrar alguns vídeos. Então, tá aqui, ó, técnica que permite a separação de células em meio líquido, né? Então, a gente está usando sangue, mas poderia ser punção de medula óssea, poderia ser um esfregaço de outro material, de líquor, por exemplo, tá? Então, a gente vai pesquisar células no meio líquido, então o esfregaço ele é a técnica mais adequada, tá? Consiste em espalhar uma gota da amostra, né, no caso nosso do sangue, sobre uma lâmina de vidro que provoca a dissociação de alguns elementos celulares e a sua aderência ao vidro. Forma-se, então, uma fina camada de células, facilitando a observação e a identificação das células de defesa, que é o foco da nossa prática. Essa técnica de esfregaço sanguíneo é considerada em análises clínicas o ponto crucial para a realização de um hemograma confiável, porque em algumas espécies animais a gente tem uma certa dificuldade de que o aparelho de hemograma faça uma leitura adequada, né? Principalmente do ponto de vista dos animais onde as células, as hemácias, elas têm núcleo, né? Então atrapalha um pouco na identificação da contagem das células de defesa, tá? Então o esfregaço ele é bastante auxiliar nesse contexto. Então, como é que é feito o esfregaço? Eu expliquei aqui o procedimento, né? Para a técnica, a gente vai utilizar uma lâmina limpa, sem resquícios de gordura ou qualquer outro material, e outra lâmina de extensora, que está aqui embaixo para vocês, né? Uma fotinho dela. Na aula prática, vocês vão utilizar sempre esse lado da lâmina, onde tem a setinha, tá? Que é o lado mais liso da lâmina, que ajuda, então, a fazer um esfregaço homogêneo. E essa lâmina também tem que estar igualmente limpa, né? O esfregaço ideal é livre de falhas e paradas, não pode ser muito espesso nem fino demais, e sem falhas na cauda, né? A cauda é a porção final do esfregaço que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Na observação ao microscópio, as duas bordas onde são realizadas as contagens devem apresentar os eritrócitos mais separados e os leucócitos bem distribuídos, né? Então, eu vou ensinar vocês a lerem a parte final, mas para quem tem bastante experiência, né, acaba lendo mais para o meio do esfregaço, que é onde aparece as células de defesa em maior quantidade, né, os leucócitos em maior quantidade, e assim agiliza o processo de leitura. Bom, para fazer essa técnica, nós vamos precisar, então, de uma lanceta, né, ou agulha de injeção, no caso, lá no laboratório, a gente está utilizando a lanceta, o papel filtro, né, para vocês apoiarem esse material, o álcool para higienizar o dedo, né, onde vai ser retirada a gotinha de sangue, e as lâminas lavadas e secas. Aí, a amostra, então, vocês vão fazer uma punção, um furinho, né, da polpa do dedo com essa lanceta. Essa gota de sangue deve ser encostada na lâmina invertida, né, fazendo com que a lâmina toque na gota, tá? E, ao máximo, tentando evitar o contato da pele, né, com a lâmina, mas nem sempre a gente consegue isso, dependendo da quantidade de sangue, às vezes acaba encostando. Bom, então, como vocês estão vendo aqui embaixo, a lâmina comum, né, a gotinha de sangue, nós colocamos a lâmina guia na frente dessa gota, tá, gente? Ou sobre ela, no intuito de que essa gota se espalhe por toda a borda da lâmina, tá? E aí, mais ou menos num ângulo de 30 graus, né, essa lâmina guia, vocês vão estender esse material no sentido oposto. Então, se vocês colocaram a gotinha do lado direito, vocês vão estender para o lado esquerdo. Se vocês colocaram a gotinha do lado esquerdo, vocês vão estender para o lado direito, tá? Isso vai depender também se vocês são destros ou canhotos, que aí fica mais fácil também de fazer o procedimento,
certo? Então, vocês vão correr essa lâmina, né? Então, no começo dela, sempre vai ter, obviamente, mais sangue, então o esfregaço ele fica mais grosso, e conforme a quantidade de sangue vai diminuindo, ele vai ficando mais fino, que seria, então, o local adequado para fazer a leitura. Então, como eu vou falar para vocês lá no laboratório, essa parte final, onde forma uma pequena franjinha, é a parte onde a gente vai ter as hemácias mais espaçadas, né? O ideal de leitura é no meio do esfregaço, né? Onde o esfregaço ficou fino, mas eu tenho ainda uma quantidade grande de células. Mas como vocês estão aprendendo, é a primeira vez que estão fazendo essa parte de identificação, né? De contagem diferencial, então vocês vão começar sempre da parte final do esfregaço de vocês, indo em direção até conseguir fazer a análise adequada. Nesse primeiro momento de aprender a fazer o esfregaço e de começar a identificar células de defesa, nós só vamos fazer a observação e a identificação. Posteriormente, quando nós tivermos o material dos animais disponíveis, a gente vai fazer o esfregaço, e aí essa lâmina vocês vão contar as células de acordo com o diferencial, né? Cada célula sendo analisada de acordo com a sua característica, até 100 células, para a gente ter um percentual, ok? Ok, então esse slide ele vai mostrar as formas erradas de se obter um esfregaço, né? Então ele mostra aqui algumas opções, né, de como esse esfregaço fica e o jeito, né, os erros mais comuns para a realização, tá? Então vocês estão vendo aqui que cada uma das letras que estão aparecendo, de A até o H, tem aqui embaixo o significado, né? Então, essa primeira, por exemplo, a borda ficou muito irregular, né? Que não é muito adequada, tem que ficar o mais homogênea possível. Na letra B, houve as pausas, né? As freadas, tá? Na letra C, o movimento foi muito rápido, que fez com que o esfregaço não fosse estendido de maneira adequada. Na letra D, a gota de sangue foi muito pequena, então a gente não conseguiu espalhar bem, né? Na letra E, a gota de sangue não foi espalhada por todo o bordo da lâmina guia, né, gente? E assim por diante, tá? Então, é importante o treino, né? O esfregaço, ele é, na verdade, um treino. A gente precisa treinar para daí conseguir fazer análise, né? E como eu falei para vocês, então a gente começa a fazer análise no terço final da lâmina, né, do esfregaço, e aí vocês vão fazendo um movimento de zigue-zague de cima e embaixo e vão entrando no sentido oposto do começo, no sentido do começo do esfregaço, até que vocês consigam, então, observar as células de defesa, né, os leucócitos, e fazer a contagem até 100. Então, aqui vai ter 2 vídeos para que vocês possam assistir, tá? Um deles mostra esse procedimento, tá, gente? E o outro é um site, na verdade, onde vocês podem analisar esfregaços sanguíneos, tá? Então, ele já vem, né? Vocês entrando nesse link, já vem ali o esfregaço sanguíneo, tá? E vocês conseguem correr a lâmina, né, fazendo a identificação das células. Então, é uma forma de treinar em casa também, né, gente? A identificação dessas células para vocês começarem a ficar um pouco mais familiarizados, né? Eu sei que vocês aprenderam a morfologia dos leucócitos lá na histologia, mas uma coisa é a gente ver, né, fotos, imagens, outra coisa é a gente ver a lâmina, tá? E esse site aqui, ele consegue mostrar variações, né, gente, como se fosse real mesmo, tá? De uma lâmina ali, mostrando várias possibilidades de como as células podem aparecer no esfregaço, tá? Então, utilizem esse Histology Guide para estudar, ok? Bom, aí a parte final da nossa aula prática é a coloração dessas células, né? Então, a gente vai fazer o esfregaço e depois a gente vai fazer a coloração. A coloração que nós utilizamos é o May-Greenville-Ginsa, tá, gente? Essa técnica aqui, ela é utilizada para corar células, então ela vai ser propícia para a gente poder fazer a identificação dos leucócitos, e ela é uma mistura de corantes com características neutras, né? Que são capazes de corar tanto os componentes nucleares como os citoplasmáticos. Então, a gente consegue ver
a característica do núcleo, a proporção do núcleo para o tamanho da célula, e também ver possibilidades ali de impregnação do corante no citoplasma e de presença de grânulos nesse citoplasma. Tá? Então, para essa coloração de May-Greenville-Giemsa, nós utilizamos sangue periférico recém-coletado, de preferência sem anticoagulante, e as primeiras gotas da agulha pós-coleta. Então, se um dia vocês forem trabalhar num laboratório clínico, vocês vão ver que é feita a coleta de sangue do animal, né, com uma seringa. Esse sangue vai ser utilizado para fazer testes bioquímicos, etc. E antes de despejar, né, esse sangue da seringa no tubo, as primeiras gotinhas ali da agulha, elas já são utilizadas para fazer o esfregaço, tá, gente? E outros materiais que eu comentei com vocês poderiam ser utilizados, né? Então, punção de medula óssea, líquor, etc, tá? Então, sempre fazer um esfregaço fino e homogêneo, o suficiente para a gente poder fazer essa coloração de maneira adequada. Bom, aqui está o procedimento da coloração. Lá no laboratório, então, vocês vão ter um suporte e uma bacia embaixo, né? Um local onde o corante pode cair. E vocês vão fazer o seguinte procedimento. Então, seguindo aqui a sequência, né? Na letra A, vocês vão corar com o May-Greenville, né? Que é um dos corantes que é utilizado nessa técnica. Então, vocês vão cobrir o esfregaço ou usar 20 gotas do esfregaço e deixar por 2 minutos. No protocolo que nós temos no laboratório, nós deixamos 3 minutos, tá? Que é a coloração, ela varia de acordo com o fabricante. Depois, nós acrescentamos 20 gotinhas de água destilada, tá, gente? Ou água de torneira, também pode ser nesse momento, e deixamos por 2 minutinhos, né? O protocolo do laboratório é de 2 minutos. Tá? É importante lembrar que o pH da água tem que estar o mais neutro possível, tá? Então, lá no laboratório, a gente sempre utiliza água de torneira, mas a gente já sabe que o pH dela está bem estável. Bom, depois desse tempo de incubação, a gente vai escorrer essa lâmina e aí cobrir com o Giemsa diluído, né? Com a solução de Giemsa diluída. Essa diluição é feita para cada 1 ml de água destilada, 1 gota do corante, já está prontinho lá para vocês usarem. E nesse contexto, a gente vai deixar de 12 a 15 minutos, tá? Avaliar esse tempo, tá, gente, em função da espessura. Se for um esfregaço muito grosso, deixar o tempo mínimo necessário. Se for um esfregaço mais fino, eventualmente até deixar um pouquinho mais, tá? Para que essa coloração fique o mais fácil de identificar, né, posteriormente. Terminando esse tempo de incubação, nós lavamos a lâmina com água destilada, deixamos secar e aí vamos observar na objetiva de imersão no laboratório. Então, aqui no final tem uma dica, né, de vídeo, tá, gente? Onde vocês vão assistir o procedimento da coloração, exatamente como a gente faz no laboratório, tá? E aqui, novamente, o link para que vocês possam assistir a parte analisar, né, a lâmina a partir do esfregaço, tá? Então, esse link aqui é o mesmo do link do slide anterior, que mostra, então. Nesse link, ele não mostra a coloração, tá? Ele mostra só a lâmina pronta, mas essa lâmina foi feita com a coloração de May-Greenville-Giemsa, tá? Então, vocês podem olhar para ver realmente como fica o padrão, né, gente, das células, por exemplo, do monócito, do neutrófilo, como é que ele se apresenta nessa coloração, que é exatamente como vai acontecer lá no laboratório, né, quando vocês puderem ter a chance, né, de participar presencialmente, ok? Beleza, então, gente, era isso na prática de hoje.